E se tivesse uma única coisa que você pudesse fazer durante o preparo para você conseguir realmente evitar fratura de instrumento dentro do canal? Claro, não vamos falar aqui de milagre, não é uma única coisa, mas tem uma coisa que pode fazer uma baita de uma diferença diante dessa situação de uma fratura de lima. E qual que é o problema de você fraturar uma lima dentro do canal? Pô, Fernando, eu vejo a todo momento aí o pessoal tirando lima, pós-curvatura, ou ultrapassando fragmento, fazendo aí milagre, malabarismo. Claro que existem profissionais extremamente bem treinados que, diante de uma fratura, têm um arsenal de ferramentas e de técnicas que podem fazer isso com uma certa previsibilidade, tá? Uma certa, não é total previsibilidade, por mais treinado que seja o profissional, tá, gente? Eu falo aqui por experiência própria, mesmo com todo o treinamento, com toda um armamentário ali à sua disposição. Existem alguns casos que ainda assim você não tem sucesso nessa remoção, e a não remoção em si, ela pode representar um maior ou menor risco aí de influência negativa na previsibilidade daquele tratamento, né? Dependendo também de uma outra série de fatores, como qual era o diagnóstico do dente no momento, né, que você fez a intervenção, era uma necrose, tinha mais contaminação, tinha lesão associada, que terço que aconteceu essa fratura, foi logo na cervical, terço médio, terço apical, né? Quanto mais próximo do terço cervical, em teoria, mais fácil sua remoção. No entanto, se esse fragmento fica, é pior o cenário. E claro que existe um momento também do preparo em que aconteceu essa fratura. Se foi logo no início, seu instrumento de exploração que fraturou, ele não for ultrapassado ou removido, ele pode ter um impacto muito mais negativo do que aquela lima final que a gente passou ali só para dar aquela caprichada, falando, deixa eu passar mais uma vez essa última lima aqui, e aí aconteceu uma fratura, mas o canal já tinha sido modelado, já tinha sido desinfectado. Então, assim, para a gente não ficar à mercê das variáveis de qual vai ser o impacto, o melhor cenário é sempre a prevenção. Então vamos lá, existe uma série de fatores que podem evitar essa fratura, que a gente deve inclusive pensar em todos eles ali durante a execução do nosso preparo, no nosso dia a dia, desde um controle de uso de lima, entender qual que é a função de cada instrumento no preparo, né, em cada momento do preparo, e algo que eu vejo às vezes sendo deixado meio de lado, né, o passado, e é algo muito simples, questão de física aí para a gente poder entender qual que é a influência, é o que? É um preparo caprichado da região de embocadura e terço cervical e médio, tá? A gente pode falar em cervical e médio alto, inclusive. Por quê? Pensa só, qual que é o momento talvez mais crítico, né, que o instrumento, os instrumentos que a gente tem, por mais sensacionais e incríveis que eles possam ser hoje, né, especialmente limas com tratadas termicamente, que você tem aí uma flexibilidade, uma resistência à fratura bastante interessantes. No entanto, se você está trabalhando em regiões de canais muito constritos, com múltiplas curvaturas, né, curvaturas em múltiplos planos que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, são regiões de maior risco. Então, o que você pode fazer para minimizar isso daí é, nesse preparo de embocadura e de terço cervical e médio alto, você oferecer para aquele instrumento que vai enfrentar essas curvaturas lá no terço médio e terço médio para apical, né? Curvaturas que costumam ser mais acentuadas e mais complexas, você pode fornecer esse trecho inicial do canal de uma forma ele tem um acesso bastante livre. Então, vou falar para você, desgaste anticurvatura. Você já ouviu isso daí? Desgaste anticurvatura, que a gente, né, talvez historicamente, né, pense em fazer, poxa, eu fazia isso daí com largo, quando aprendi a fazer endodontia, daí a largo ainda pode ter uma serventia, mas claro que a gente pode fazer com limas de preparo de corpo de canal, limas orifice shaper, e fazer isso de forma a liberar, então, que no momento que essas limas que vão atuar nos momentos mais desafiadores do canal, daquela anatomia interna, elas estejam trabalhando exclusivamente com a parte mais da ponta do instrumento e não um instrumento sofrendo pressão em todo o seu corpo, que se a gente não tem um acesso muito trabalhado nessa forma de oferecer aí, vamos falar do retilíneo, não chega a ser retilíneo, mas o mais retilíneo possível, a gente tem aquele instrumento entrando de maneira relativamente livre e ele só vai sofrer pressão naquelas regiões mais desafiadoras. É muito diferente daquele instrumento e que ele vai entrar e vai sofrer pressão no seu corpo inteiro, então às vezes ele já parte
de uma entrada, de uma embocadura não trabalhada, que está sob pressão ali nesse instrumento, numa parte do corpo dele que não estaria sendo usada naquele momento para aquele propósito, mas ele acaba tendo que encarar essa pressão extra em função, às vezes, de um preparo que não foi realizado. É claro que isso daí é uma das variáveis que a gente pode controlar e pode te ajudar já no seu próximo preparo se você não tem trabalhado isso dessa forma até hoje. Desejo que você então cuide não só dessa variável, mas de todas as outras que a gente tem, porque com relação à fratura de instrumento, por mais que eu veja isso às vezes sendo tratado de uma maneira talvez, não digo banalizada, mas de uma maneira como se fosse algo simples, né? Pô, fraturou o instrumento, aí, ultrapassa, tira, a gente vê cada malabarismo hoje, mas a gente sabe que no dia a dia, quem enfrenta, quem já fraturou o instrumento, quem faz muita endodontia, sabe o respeito que esse tipo de acidente ou intercorrência merece. E você deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, compartilha com a gente também se você, assim como eu, já fraturou algum instrumento e como que foi para você resolver, conseguir sair dessa situação. E o mais difícil, né, gente? Mais difícil assim, porque no fim das contas, o principal envolvido nessa história é sempre o nosso paciente. Afinal de contas, se a gente não remover um prejuízo, ou até mesmo, digo mais, na tentativa de remoção, eu já vi muito acidente ou intercorrência ainda pior acontecendo, como uma fragilização da estrutura desse dente, ou até mesmo uma segunda fratura de instrumento, ou até mesmo uma perfuração, enfim. Então, se você já passou por alguma situação, deixa aqui o seu compartilhamento também. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce junto. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.